Segunda parte deste vídeo serve para vos ajudar a escolher o sensor mais indicado para o vosso carro e a forma de encontrar a referência certa para aquilo que queremos fazer. Como ponto de partida, aquilo que eu vos posso dizer é os sensores MAP devem ser comprados por forma a garantir que nós tenhamos cerca de 0,3 a 0,5 de pressão extra disponível, ou seja, se temos intenção de rodar com 2 bar de pressão turbo, então será preferencial que o sensor faça leituras até 2,5 ou 2,3 como limite. Isto permite-nos um controle muito mais rigoroso no que diz respeito aos desvios de pressão turbo e ao controle da respectiva geometria. Ao mesmo tempo, dá-nos uma margem um bocadinho superior para, às vezes, algum incremento de pressão e, portanto, já que vamos ter que trocar de sensor, trocaremos de forma a garantir também futuras alterações. Obviamente que isto não vamos querer em exageros, ou seja, se eu voltar a usar o turbo que anda a fazer 2 bar, eu não preciso de um sensor que leia 6, nem coisa que se pareça. Em todo o caso, vamos tentar sempre ter uma margem, vamos criar aqui uma regra, ter uma margem de meio bar de pressão. Este catálogo que eu tenho aqui na frente é um dos muitos catálogos que existem sobre sensores. Eu não estou propriamente preocupado com os sensores desta marca em particular, mas sim a informação que este catálogo nos dá é preciosa porque ela tem todas as referências originais associadas aos seus sensores. Portanto, neste caso a 5-end sensores de concorrência. E já agora, uma chamada de atenção para os sensores de concorrência no que diz respeito a sensores de pressão e sensores de massa de ar. A regra diz que quanto mais baratos são, piores são, menos tempo duram, as leituras são mais imprecisas, portanto, nestes sensores não vale a pena inventar muito. Eu sei que há sensores MAP que não são baratos, há sensores acima dos 100 euros à venda, mas até certo ponto aqui eu tentaria-me restringir a marcas conhecidas. E quando falo marcas conhecidas, falo marcas como a Bosch, ou Siemens, ou Continental, coisas que sejam de qualidade para garantirmos que não estamos a gastar dinheiro desnecessariamente. Em todo o caso, eu estou a usar aqui este catálogo da FAI, catálogo este que eu vos vou deixar aí na descrição para poderem fazer o download também, que tem uma série de sensores aqui e a respectiva referência. A vantagem deste catálogo é que tem logo à partida o tipo de ficha que está a ser utilizada, ou seja, eles mostram-nos o tipo de conexão e, portanto, nós podemos logo perceber se é ou não é igual ao nosso. Mostra-nos também o limite a leitura que é feita, portanto, o mínimo e o máximo de leitura e, ao mesmo tempo, a voltagem associada. Portanto, isto nos dá-nos toda a informação que nós precisamos para linearizar isto no nosso mapa e, portanto, na nossa centralina do nosso carro. Reparem, ficha de ligação, portanto, os terminais, pressão mínima e pressão máxima em kPa, e portanto relembro novamente que 100 kPa corresponde a 1 bar de pressão, e aqui estamos sempre a falar de pressão atmosférica, e a leitura em mV, portanto 210 mV que serão 0,2 volts e 4750 mV que serão 4,75 volts. Neste caso, e por exemplo, estamos a falar de um sensor que dá aqui para uma série de marcas, portanto corresponde a uma série deles originais. Sensor para um carro atmosférico, logicamente, porque a leitura máxima deste sensor é os 100 kPa, portanto será a pressão atmosférica e não mais, portanto o motor trabalhará sempre abaixo da pressão atmosférica, mas pronto, é um exemplo. Este catálogo tem imensos sensores, reparem que começa logo aqui com o famoso 051C da Volkswagen, que neste caso tem aqui o mínimo e o máximo entre 0,2 a 3 bar de pressão. Reparem que estes 3 são atingidos aqui já com uma voltagem
mais ou menos grande, portanto 4,6, mas é o sensor tradicional usado nos 1900 TDIs e por aí fora, o sensor original. Relembro, 3 bar, portanto 3 bar pressão absoluta, portanto isto lê no limite 2 bar de pressão. Andando aqui para baixo, vemos opções para quase todas as marcas e modelos. Eu vou tentar realçar aqui um ou outro que possa ser interessante para diferentes aplicações. Aqui nada de novo, sensores tudo com gamas de leitura baixas, 100 kPa, 250, e aqui é pequenino. Aqui já temos um sensor a ler 250, estamos a falar de 1,5 kg, continua a ser curto. Por exemplo, este aqui Volkswagen 051A é o mesmo tipo de sensor com um formato diferente, mas o limite de leitura continua a ser os 300 kPa, portanto não muda nada em relação ao original, apenas o seu formato, e reparem que ele tem 4 fios, é portanto um sensor com temperatura de ar integrado também. Este para BMW também só vai até aos 3 kg, poderá ser útil para carros como os primeiros 320D de 136 cavalos e por aí fora, que têm um limite de leitura um bocadinho mais baixo do que isto. Andando mais aqui um bocadinho, temos, por exemplo, este sensor com este formato típico Fiat, e não quero estar aqui a dizer asneiras, mas a ficha assemelha-se muito às ligações tipo Fiat. Sim, e é o caso, reparem, temos Fiat, Ford, Alfa Romeo, pronto. Neste caso temos um sensor que lê até 3 kg, que já é razoável para algumas aplicações. Temos aqui também, por exemplo, este sensor Renault, ok? Portanto, para aplicações Renault. E reparem que a ficha é muito idêntica à anterior. Portanto, eu estou aqui a dizer que isto é Fiat. Eu não sei se é Fiat, mas em todo caso o tipo de ligação assim me parece. São aquelas fichas tradicionais italianas. Este caso, Renault e Suzuki, com uma gama até 350, portanto até 3,5 kg, que é bastante considerável. Temos também para, por exemplo, o tradicional PSA com limite de 250, que é curto, bastante curto para aquilo que normalmente é feito nestes motores, mesmo originais, com alguma facilidade nós passamos os 1.5 bar e às vezes tornam-se difíceis de controlar a pressão exatamente por trabalharmos muito próximo do limite do sensor. Mas este exemplo aqui, BMW e Land Rover, este é um sensor que eu desconheço, mas em todo caso reparem que o limite de leitura é bastante grande. Este servirá muito provavelmente para aplicações em BMWs nos famosos 330 e por aí fora. Já temos aqui um valor bastante engraçado. No fundo conseguimos ir aqui até próximo dos 3 kg de pressão absoluta, portanto 3 bares de pressão turbo, com algum controle. Continuamos aqui com o mesmo género, mas com uma gama inferior. Reparem que a ficha é rigorosamente igual entre estes dois, e no entanto este de cima permite-nos quase um bar de pressão a mais, quase não, mais de um bar de pressão, com o mesmo formato, tudo igual, mesmas ligações, portanto devem ser perfeitamente cabeáveis entre eles. Outro exemplo para outras marcas, deixem-me procurar aqui um que seja superior. Por exemplo, aqui temos um sensor ir até 3 kg absolutos, portanto 2 bar de pressão, também compatível com uma série de modelos originais, e novamente esta ficha tradicional.
pode ser uma opção em muitos casos. Aqui o típico Mercedes, e aqui por exemplo é uma das alterações frequentes, tudo o que são C220, portanto 220 CDIs e por aí fora, 270 CDIs e por aí fora usam como limite na maior parte destes carros 1.6 bar, portanto 260 kPa, e muito rapidamente nós chegamos a este valor porque os turbos instalados nestes motores têm uma margem francamente grande de evolução e, portanto, por norma até andam ou são mapeados para rolar a esta pressão em concreto, portanto, 1.6, e, portanto, é de todo benéfico fazer um aumento do sensor de pressão. Há uma que eu já vi por aqui, portanto, há de me aparecer aqui alguns Mercedes com exatamente este formato, mas com uma gama mais alargada de medição de pressão. Que era isso que eu andava aqui à procura. Vamos ver se encontramos aqui o sensor Mercedes maior. Aqui continua a ser tudo pequeno. Este aqui não é grande quanto basta, mas ainda assim não é propriamente conhecido. Por exemplo, aqui está o sensor Mercedes. Reparem, é a mesma ligação do anterior, o mesmo tipo de pinos, a mesma instalação, portanto tudo rigorosamente igual. Obviamente que o part number é diferente porque é para outras mecânicas e o limite de leitura também o é. Portanto, este é um sensor que no fundo é o sensor de 4 bares Mercedes, semelhante àquele que é usado no Volkswagen. Portanto, é aquele que é usado quando existem estas alterações ao sistema. Temos, por exemplo, aqui o 51C, mas há o 036 51C Volkswagen, mas isto é carro atmosférico, é pequenino. Vamos continuar aqui a tentar mais alguns. 250. Repare, não é fácil encontrar sensores deste género aqui, muito grandes, porque de facto também não há assim tantas mecânicas que façam tanta pressão quanto isso e portanto são um bocadinho raros e normalmente um bocadinho caros, por não ser uma peça que se troca assim com tanta frequência, nem se usa tanto. Neste caso aqui mais um sensor de 4 bares, com referência Volkswagen também, e pelo resto que eu tenho aqui, Case, Cummins, DAF, isto são mecânicas de caminhão. Isto deve ser tudo montado em pequenos caminhões. E o sensor é daqueles sensores com a aba larga, portanto nem sempre é de substituição direta no nosso carro e portanto nós tentamos sempre procurar o sensor para fazer, ou seja, que se consiga trocar com o mínimo de alterações mecânicas e elétricas. Continuando, temos aqui, por exemplo, outro Volkswagen de 4 bares, portanto reparem que já é o segundo Volkswagen de 4 bares que temos aqui, este com um encaixe mais comum, pronto, e a ficha tradicional de 4 pinos, neste caso com esta referência Volkswagen. Outro, mas neste caso não é, reparem, neste caso é a mesma ficha como é a Volkswagen, tem na mesma o limite superior de 4 bar, mas no entanto só está aqui para mecânicas Mercedes. Pronto, não quer dizer que não seja compatível, mas muito provavelmente a pinagem aqui na ficha será diferente daquele que é usado na Volkswagen. Depois, aqui um Mercedes com limite de 3 kg, por exemplo, que pode ser perfeitamente usado em vez de se usar o de 4, isto no caso de nós só queremos andar com a mecânica original e um bocadinho mais acima do normal. Por aqui fora temos, por exemplo, este para o Opel, mecânicas Opel, que já vai até 3,5 kg, também é bastante grande já, para aquilo que é normal ver nestes motores. Por exemplo, este Volvo, que está aqui, reparem que a ficha é rigorosamente igual àquela que era usada ali nos Fiat e por aí fora. Este Volvo que vai até 5 kg, okay? É um sensor que, por exemplo, eu nunca vi aplicado em nenhuma mecânica, eu desconhecia por completo a existência deste sensor, mas a verdade é que temos aqui um sensor de 5 kg
para Volvo, mas com uma ficha tradicional. Portanto, será fácil utilizar este sensor até noutros carros, noutros Fiat, alguma aplicação que queiram fazer. Muitas vezes aquilo que é feito, aquilo que eu vejo feito é utilizar os sensores Volkswagen noutras mecânicas que não Volkswagen, isto por talvez falta de conhecimento ou não querem procurar mais e pronto, e depois emendam a ficha, fazem alterações às fichas e por aí fora. No entanto, se querem deixar o trabalho mais bonito e mais direitinho possível, seria encontrar um sensor que tivesse a gama que fosse preciso com a ficha certa para se usar a ficha original do carro e não se ver qualquer invenção lá pelo meio. Neste caso temos aqui um sensor que vai até 5 bar, portanto é um sensor até bastante engraçado, parece-me ter a aba larga, portanto a zona inferior é grande. Em todo o caso, não faço a menor ideia qual será o preço disto, mas se calhar o preço disto torna proibitivo em relação a outros sensores, mas fica aqui a dica. Mais sensores. Reparem, neste parece um sensor de pressão diferencial, mas não é um sensor MAP, igual aos outros. Temos sensores, por exemplo, Citroën, Peugeot, Ford e por aí fora. Este parece-me muito idêntico àquele usado nos 1600 HDI. Reparem que já é um sensor com uma gama bastante mais alargada, já nos permite ir até mais longe um bocadinho. É um sensor que pode ser perfeitamente usado nos 1600 HDI. E temos, deixem-me ver aqui mais algo que me chama a atenção. 300, aqui um sensor também, 4 fios, também Citroën, Peugeot e por aí fora, até 3 bar, também engraçado. Este Volvo, reparem, novamente aqui sensores Volvo, isto dá-me a ideia que muito provavelmente este e o outro anterior será para mecânicas aplicadas em caminhões, isto porque os limites de leitura são de facto altos e aqui é preciso notar uma coisa, é preciso garantir e nem sempre há esta certeza de que estas alimentações são alimentações normais. Quando eu digo normais, é normais para carros ligeiros. Em muitas mecânicas de pesados, a alimentação é feita a 24 volts e, portanto, pode ser esse um dos casos e este sensor não servir para isso. Portanto, é preciso ter mais alguma informação, às vezes, para se conseguir guiar. Em todo o caso, temos aqui um sensor que vai até 6 bar e que vem em mecânicas Volvo. Estamos quase a chegar aqui ao fim. Reparem que há mesmo muitos sensores, todos eles diferentes. Outro sensor aqui de 4 bares para BMW, neste caso, BMW Mini Toyota, portanto, pronto, isto deve ser tudo motores BMW, com limite de leitura a 4 bar, portanto, já cá temos uma solução também para BMW com ficha normal BMW. Temos aqui 3,5 kg Volvo, não faço ideia de onde é que isto será. Aqui quase 3 kg Hyundai. 3,5 kg para Fiat. E reparem novamente na ficha, típico Fiat. Fiat, Honda, Lancia, Mercedes e por aí fora. Portanto, temos aqui também outra solução para ir até 3,5 kg. E por fim, o típico sensor de 4 bar Volkswagen, ficha Volkswagen no tradicional, com a aba normal, portanto é uma substituição direta para a grande maioria dos casos, portanto com leitura até 4 bar e com a tal referência, o tal 051, a referência comum para estes sensores. Portanto, os sensores não têm que ser de uma referência específica, desde que nós saibamos que tem o limite de leitura que nós queremos. Podemos usar um sensor de qualquer marca, de qualquer carro, de qualquer coisa, porque no fundo um sensor é um sensor, desde que nós respeitemos as alimentações, a massa e as saídas de sinal, tudo o resto que ele vai fazer é informar-nos
do valor de pressão. Portanto, qualquer sensor, no limite, qualquer sensor serve, e este guia ajuda-nos apenas a saber onde é que se encontra isto, ou pelo menos as referências do sensor. Ao mesmo tempo, aqui a FAI disponibiliza outro catálogo onde tem as aplicações. Portanto, é um catálogo muito idêntico, mas em vez de ter apenas as referências originais, eles têm as aplicações. Portanto, eu vou deixar também este catálogo disponível para fazer download, mas reparem, este catálogo aqui pode ser útil para nós percebermos de que carro ou onde é que eu posso ir às vezes procurar, ou então saber que carro, que sensor é que o meu carro tem de origem. Reparem, aqui já nos dá a mesma informação, mas ao mesmo tempo diz-nos em que carros ou em que motores estão instalados estes sensores. Isto pode ser uma ajuda para nós escolhermos o sensor. Reparem que esta listagem é muito maior, porque tem esta listagem toda de carros. E se nós procurarmos aqui um sensor, por exemplo, neste caso Skoda ou Volkswagen, temos aqui o 051C com o limite de 3 bar. Portanto, é muito provável que aqui estejam os Seat Ibizas e por aí fora. Repara, tem aqui o Leon 1900 TDI, Ibizas 1600 TDIs, Ibizas 1900 TDIs, Golfs 2000 TDIs e 1900 TDI. Reparem que estão todos aqui nesta listagem. Portanto, o tradicional sensor de 3 bar original destes carros. Pronto, e por aí fora existe, por exemplo, e vou fugir aqui um bocadinho para os Mercedes por ter sido dos últimos onde fiz esta alteração. Vou tentar procurar aqui o nosso sensor Mercedes, a ver se eu o encontro, ou então pesquisar por ele será mais fácil. Este 2,5, reparem, este sensor de 2,5 está montado nos turbodiesel, uma grande parte dos turbodiesel, mas também em CDIs, não é só nos turbodiesel que eles aqui estão. Reparem que aqui os 220 CDI, ok? Neste caso um W210 que há de ser igual a um 203, presumo eu, pode não ser, mas deveria ser. Tem este sensor, reparem que são tudo aqui na casa do ano 2000, nem mais nem menos, portanto apanha muitos TDs aqui pelo meio, e é um sensor que se apanha em muitos destes Mercedes quando se está a mapear e que nos limitam em termos de mapeamento. A grande diferença para os mais recentes é que muitos deles continuam a ter este limite de 250, portanto 2,5 bar, mas a ficha é diferente, é aquela ficha tradicional com os pinos alternados e mais quadrada do que esta, ou seja, é esta que está aqui, mas não com esta gama de leituras. Deixem-me só ver se eu encontro aqui outro Mercedes. Este é do de cima. Ver se encontrava aqui o outro, que eu acho que era este que está aqui. Pronto, este que está aqui, reparem, vai de 15 a 260, portanto 2.6 bar, e também está aqui aplicado a uma série de carros. Neste caso, uma grande parte, tudo a gasolina, só depois aparecem aqui as Sprinters e as Vito, mas praticamente não existe aqui nenhum a gasóleo, portanto os 220 CDIs e por aí fora. Vamos ver se encontro aqui mais qualquer coisa sobre isto. Tentar procurar, a listagem é mesmo muito grande. Reparem, sensores de 4 bar, Mercedes. Bem, parece aqui mesmo muita coisa, ok? Carros mais recentes, reparem aqui já aparecem os W204, motores biturbo, em que as pressões de facto também são mais elevadas, e talvez por isso o fabricante tenha decidido utilizar um sensor com maior definição em termos de pressão.
estes são um dos carros onde vocês podem ir buscar este tipo de sensores, porque muitas vezes isto encontra-se com facilidade usado, ou muitas vezes não ligam a isto, acaba por se arranjar estes sensores a preços ridiculamente baixos. E aqui tem uma série de carros onde estes sensores estão presentes. Portanto, este guia serve para, pronto, no fundo, para se orientarem onde é que podem ir buscar sensores, ou às vezes perceber que até têm o sensor que precisam em algum carro. E em vez de estarem a comprá-lo, podem utilizá-lo perfeitamente para fazer os testes que estiverem a fazer. Outra coisa que é importante às vezes saber esta listagem é para perceber onde é que temos no mapa, né? Neste caso no mapa da centralina, onde é que está a linearização do sensor, porque muitas vezes existe sempre N de linearizações além do sensor de pressão. Portanto, da mesma forma que este sensor de pressão está representado na centralina, está o sensor de temperatura da água, está o sensor de pressão do escape, está o sensor de temperatura de ar do coletor, está uma série o sensor de pressão de relo, o sensor da válvula, existe N de sensores agarrados ao nosso motor e todos eles estão linearizados na unidade e muitos deles com linearizações parecidas à dos nossos sensores de pressão e, portanto, às vezes é preciso ter a certeza do que é que estamos a alterar quando não temos um fecheiro de dados para nos auxiliar. E por isso, esta listagem vai estar disponível para vocês. Usem à vontade. Existem mais listagens deste género. Eu normalmente uso esta por ser bastante completa. Portanto, tem uma abrangência bastante grande. E por isso é o meu recurso quando preciso de procurar um sensor compatível com outro ou alguma coisa assim do género. E fazer a linearização do mesmo diretamente na unidade sem ter que estar a fazer testes externos ao sensor para assim linearizá-lo, que também é possível, mas tendo a informação do fabricante, melhor ainda. Portanto, fica aqui a dica desta listagem para vos auxiliar.